Daqui a pouco partiu Ilhéus, conexão Favela Aldeia, nós. Valeu! O Favela Aldeia surge a partir de um encontro que foi realizado entre periferias no Brasil todo em 2013, em que a gente conheceu o pessoal da tribo Tupinambá de Olivença, lá em Ilhéus, e a gente começou a ter trocas permanentes via redes sociais, por meio de alguns diálogos e alguns outros encontros em que a gente se esbarrava. O intercâmbio, o Instituto Raiz e Movimento fez entramos no edital junto ao Ministério da Cultura, em que estava apoiando intercâmbios culturais no Brasil todo. E a gente concorreu, conseguimos ganhar com essa proposta de intercâmbio chamado Favela Aldeia, que é da ideia da troca da favela com a aldeia, e a gente conseguiu ir com 21 pessoas para lá, levando jovens, pessoas do Alemão, cinegrafistas, fotógrafos, produtores culturais, músicos, e lá também tem os rapazes que estão fazendo músicas, tem uma galera que está produzindo artesanato, tem produção cultural também, então a ideia foi fazer essa troca entre esses dois espaços. O povo Tupinambá, ele é dividido em 23 comunidades. E a aldeia Itapuã está na comunidade de Águas de Olivença. A Olivença é uma comunidade, Águas de Olivença é outra, mas depois tem a Acuípe, Acuípe do Meio, Sapucaeira. Então, assim, são 23 ao todo que estão nos municípios de Ilhéus, Una e Borarema. Foi muito interessante porque eu já tinha conhecido a Potira e a Cacique no momento que elas estiveram no Rio, em 2013. Então, poder trocar, né, estar aqui no território delas seria um momento muito importante. E conhecer também um pouco do que elas contaram, que de fato era a realidade delas aqui. Conheço a luta do povo da aldeia e, como a gente sempre fala, né, nossos problemas são os mesmos. Então eu vim mais para tentar somar com o trabalho que eu já faço lá no Complexo do Alemão, que é de resistência, de garantia de direito, usando fotografia e vídeo como prova. E cheguei aqui achando que eu fosse encontrar aquelas coisas que a gente vê em filme, né? Aquelas ocas de palha, sem energia, sem televisão. E cheguei aqui, fui pego de surpresa, porque a galera toda tem o WhatsApp, Facebook. A internet hoje em dia, todo mundo sabe que tem o poder mundial de divulgação. Você pode informar tantas pessoas ao mesmo tempo, ali é só enviou e já era, acabou. Muitas pessoas podem ver a sua divulgação ali e ninguém pode dizer que você está errado, porque você tem o seu direito de expressão, tá ligado? Eu posso expressar o que eu sinto, a minha indignação, a minha revolta, tanto não só revolta também como os momentos felizes também, que como foi assim os Jogos Indígenas Tupinambá, que foi, poxa, não tem nem como falar o quanto foi importante, o quanto foi bom também participar. E é com preço vazio e satisfação que eu convido aqui pra dentro da arena. Vem pra cá, equipe Poranga! Com essa iniciativa da realização dos jogos, a gente quer formar lideranças, na verdade, da nossa comunidade, né? Porque, de certa forma, cada coordenador tem que ter o equilíbrio da sua equipe. Então, isso é um momento de tornar lideranças e mostrar que ali não é um ato de competição, e sim celebração, né, do povo, né, do seu povo, que é o povo Tupinambá. Agarrando a sua cultura com unhas e dentes, sabendo que é um povo que é daqui, originário, e que eles vão assumir a responsabilidade daqui futuramente. Pode ser um cacique, pode ser não só dentro da comunidade, mas assumir um cargo de direito como um advogado, como um médico, porque uma comunidade também precisa de um médico, precisa de um advogado, precisa de alguém para estar no poder também, porque a gente
querendo ou não, já é uma aldeia meio que civilizada já. A civilização invadiu nossas terras e a gente não pôde fazer nada, e hoje em dia está aí. A gente está se adaptando da forma que pode. Não se tem interesse em demarcar terras. Então, quando a gente faz esse tipo de pressão, de retomadas, para a gente ser ouvido, para a gente ter nosso direito garantido. E tem muitos indígenas também que moram em periferias, que estão nas cidades, na marginalidade, assim, porque não tem onde morar, não tem como pagar aluguel. E o nosso território tão extenso, com áreas abandonadas, então a gente faz essas retomadas também com esse intuito dos indígenas estarem voltando para a terra. Vários pedaços de terras nossas, né, foram devastados para o plantio do cacau. Aí com isso, nós indígenas se tornamos empregados dos coronéis, né? E eles deu uma nomenclatura para o povo que estava aqui de caboclo, né? Era caboclo, você não é índio, você é caboclo. Então, é até triste porque hoje a gente ainda tem essa realidade, são poucos, mas existe ainda, né? Indígenas que não querem se autoafirmar como indígena, entrar na militância, se envolver no movimento indígena, prefere se calar, né? Então, houve mesmo um momento que a gente adormeceu, né? Adormeceu. Não que a gente não deixou de existir, o povo tupinambá aqui, como indígena, né? Aqui nesse lugar, mas a gente adormeceu. Por quê? Porque a gente praticamente fomos obrigados a adormecer. Ou a gente adormecia, ou a gente morria. Então não tinha outra escolha, né? Lembrando que são 7 centímetros de bico de osso, né? Isso mesmo, meu patrão. Chegando a varar aquela placa ali. A guerreira experiente já participou de várias caçadas. Vitor balança o maracá que ela vai acertar! Estamos na 3ª edição dos Jogos Estudantis do povo tupinambá. Ainda não contemplamos todas as comunidades, mas essa edição estamos com menos equipes do que a segunda, estamos com 7 equipes, sendo que entre as equipes cada equipe representa uma comunidade, mas tem equipes que tem várias comunidades, né? Que tá com tanga e pintura, Icaúna, não somente a tanga. Porra, a gente começou muito bem na disputa do cabo de guerra. A gente conseguiu manter por algum tempo a corda, mas assim, como a gente pratica o sedentarismo, cara, e um sol daquele de 35 a 40 graus não daria para sustentar por um longo tempo com os atletas que já estão competindo quase todo ano e tem algum tipo de treinamento. A gente não tinha nenhum. Mas assim, foi bem bacana a disputa, perdemos, mas deu para aprender para uma próxima experiência a gente conseguir sustentar isso com mais firmeza e tentar ganhar a competição. Comunidade, Instituto Raiz do Movimento, é muita força. Pessoal de Olivença, nossa, todo mundo rodou no chão, os caras tomaram bastante giroba e derrubou todo mundo de uma vez. Mas como dizem os próprios organizadores e participantes dos jogos, o importante aqui é competir, é celebrar, é criar essa solidariedade. Então mesmo que não tenha ganho as provas, isso mostra que meu preparo físico está muito melhor do que eu esperava. E é isso aí, Icaúna! Foi feito um grande ritual, daqui a pouquinho tem a noite cultural! Tupinambá e tenho minha tradição. O povo é a cultura, a nação vem da corrente, mandando minha fita que eu digo que sou descendente. E eu sou Tupinambá, ninguém vai me deter. Eu tenho uma missão, eu tenho poder. Eu sou Tupinambá. O Juninho, então, ele tem uma voz aqui na aldeia, tem uma voz aqui na cidade, já fez shows em Ilhéus, já fez shows em Itabuna, em Salvador. E ele tem esse trabalho aqui, que fala de consciência indígena, tudinho. Chega de discriminação.
todo ano tem um concurso musical chamado FACE, Festival Nacional da Canção Estudantil. A partir de 2012, comecei a participar desse concurso musical. Creio que foi a primeira banda indígena a se apresentar num evento escolar ou algum tipo de competição musical. Aí dali veio a música Somos Tupinambá. Nós somos Tupinambá. Nós somos Tupinambá. A luta é grande, a luta é tragada, mas por bem do povo temos que preparar. Foi uma experiência ótima tocar com a galera do Rio, porque dali a gente divide não, a gente investe as culturas, entende? A gente juntamos várias culturas ali juntas. E eu fiquei meio, sei lá, de cantar, porque até o pessoal lá da aldeia, lá Itapuã, só conhecia umas 3, 2 músicas de funk. Aí eu fiquei meio acanhado no começo. E o guerreiro partiu atrás da mina, cara de 9 na mão, cheio de glória pela contradição. Está de volta ao seu lado na noite. Aí eu fui, cantei, né? Aí quando eu cantei, eu vi que o povo já sabia. Aí eu fui se soltando mais, até eu também se surpreendi, porque nunca eu ia imaginar que o povo sabia cantar a música toda. O intercâmbio daqui, vindo especificamente na escola, primeiro a gente veio para fazer a cobertura dos jogos, do terceiro Jogos Indígenas Estudantil, Tupinambá. E aí a gente fez uma interlocução com a direção da escola para a gente vir desenvolver umas oficinas aqui. Hoje, em termos da Bahia, né, e em termos de povos indígenas, nós da Bahia somos os mais evoluídos em termos da educação diferenciada, né, que é a inclusão, né, dentro do nosso currículo, né, escolar, a inclusão da nossa cultura, né, dos nossos anseios. Que é uma coisa que eu gosto, que eu faço hoje em dia, que é sobre o audiovisual, que eu aprendi no meu território, lá no Complexo da Arena. Não precisei sair nem para um outro bairro para poder aprender o que eu sei. E poder sair do meu bairro para poder mostrar isso aqui é muito importante para mim. É uma responsabilidade grande também, porque você, apesar da luta ser parecida, a luta não é sua, então você tem que manter um certo afastamento e um olhar crítico sobre o que você vai contar, no audiovisual específico, que é o meu caso. Para não ter uma visão estereotipada a partir do que a gente acha que sabe, mas é primeiro entender qual é a realidade de fato para depois tentar traduzir isso em texto, em vídeo, em foto. Eu fiquei muito de boa, fiquei felizão mesmo pelo resultado. A galera se interessou mesmo pelo trabalho, por aprender uma arte diferente também, que é a arte da cerâmica, da pintura na cerâmica. Embora a gente seja brasileiro, a gente não entende muito bem que foi dali que saiu nossas raízes, sabe? São os primeiros traços nossos que nós temos. Nós somos um povo muito misturado, portugueses, africanos, mas o nosso primeiro traço, a nossa primeira camada é indígena. A gente valoriza muitas vezes o que vem de externo, a cultura americana, a cultura externa, e o que está aqui do nosso lado, os ritos, os tambores que são feitos, as músicas, sabe? Tudo isso a gente se perde por a gente não perceber que é nosso, a gente não valorizar o que é nosso. Me considero até meio que ultrapassado. Por quê? Porque a gente tem acesso, a gente tem equipamentos para fazer isso lá no Rio, lá na favela, e você vê que eles aqui, sem metade do recurso que a gente tem, a impressão que eu tenho é que eles são mais resistentes do que a gente. O evento de amanhã, ele tem um caráter de dar um retorno para a população, né, para os índios tupinambás especificamente, de tudo aquilo que nós fizemos durante todos esses 6, 7 dias que estamos aqui. E a ideia era que esse material ele fosse exposto, mostrado e absorvido pelos participantes de lá,
dos jogos. Eu acho que uma rede se constituiu a partir daí, né? Eu acho que até hoje a galera de lá, principalmente os jovens de lá, os jovens daqui, mantém uma troca constante, né? Através das redes sociais principalmente. Eu saí de lá com a proposta de fazer esse intercâmbio mútuo, daqui para lá e de lá para cá. A perspectiva é que eles possam vir em dezembro aqui no Complexo do Alemão, no evento chamado Circulando Diálogo e Comunicação na Favela. O povo indígena não teve nesse evento, mas a gente está pretendendo que eles compareçam dessa vez. A gente já teve pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Espírito Santo, que vem especificamente para promover esse intercâmbio. A gente quer ampliar agora com a galera indígena lá do Povos de Ilhéus. A gente faz isso aqui de coração mesmo, porque isso aqui também é meio que favela. Sabe? Porque lá de onde vem é assim, faz um gato ali, aí a caixa dá problema, aí tem que emendar um fio, tem que fazer uma gambiarra para ligar a luz, para uma família poder ligar a televisão à noite ou que a comida não estrague na geladeira. E vocês na rua e na praça e na terra, no espaço público, ocupando um lugar que não é deles, é nosso. Favela, aldeia, as nossas lutas são as mesmas.